Toda essa região próxima ao Porto do Capim foi sendo ocupada e serviu de espaço para o comércio durante séculos, mas foi na primeira metade do século XX que o local recebeu grandes construções. Um hotel de luxo, casas e armazéns mais sofisticados e a reforma no pátio de São Pedro, onde ficam a igreja e o convento de São Frei Pedro Gonçalves. Hoje em dia, um dos locais mais procurados pelos turistas que visitam o centro histórico da capital. A importância do Hotel Globo é grande na história da Paraíba, como cidade, né? Paraíba, capital Paraíba, porque ele é inaugurado em 1929, seu Henrique Siqueira é um empresário, se transforma num grande empresário da época e inaugura o primeiro hotel chique da cidade. E esse hotel, ele hospeda pessoas do teatro, usineiros, ou seja, senhores de engenho, né? E caixeiros viajantes, como hoje se chama representante comercial. Nós podemos citar algumas pessoas que se hospedaram aqui, como o grande ator de teatro Procopio Ferreira, o pai de Bibi Ferreira, a própria Bibi Ferreira, Tônia Carreiro, o general Ernesto Geisel, quando era tenente, que ele veio para cá, transferido, e foi secretário de Finanças do governo de Gratuliano Brito em 1932. Ele passou um mês aqui hospedado, depois de alugar uma casa. E também, recentemente, eu descobri que a atriz mais recente, Maria Della Costa, ela hospedou-se aqui também no Hotel Globo. Outra construção marcante do centro histórico é a igreja de São Frei Pedro Gonçalves. Apesar da última reforma ser recente, estudos arqueológicos mostram que aqui já existia a construção de um templo religioso feita séculos atrás. Naquela época, as primeiras construções foram ao redor do forte. Eles fizeram uma capela, uma pequena capela que chamaram de São Frei Pedro Gonçalves, conhecido como Santelmo ou Santo Elmo, na Europa, e era a capela conhecida também como Capela dos Navegantes. E essa igreja que vocês estão vendo aqui atrás de mim, era a terceira igreja construída no mesmo local. Eu participei de toda a parte de restauração e nós encontramos o alicerce da pequena igreja que remonta a 1692. A gente não tem uma data certa, mas remonta a 1892, segundo está lá no livro do tombo do Mosteiro de São Bento, lá em Recife, lá em Olinda. Bem, e aí essas construções foram se desenvolvendo, aos poucos a gente não tem registro do que aconteceu realmente aqui. Nessa época a gente só tem registro da igreja, do forte, que durou apenas 50 anos. Quando os holandeses chegaram aqui, esse forte já estava em ruínas, e os holandeses mudaram o forte do local, começaram a construir outro forte aqui na beira do rio, que tinha um formato retangular. Isso também está um desenho feito pelo capitão chamado Francisco Grangeiro. Ele fez um esquema, todo um desenho que está no livro do tombo do Mosteiro de São Bento, lá em Olinda. Temos também o Hotel Globo de 1929, temos a igreja essa terceira igreja foi começada em 1843 e terminada em 1916. Temos aquela Casa Rósio, que foi construída por um comerciante judeu chamado J. Clemente Levi em 1912. E um fato interessante sobre a igreja: em 1885, o avô de Jô Soares, um senhor chamado Adolfo Eugênio Soares, casou-se aí, né, com uma senhora chamada Francisca Camilo de Holanda, que era irmã de Francisco Camilo de Holanda, que foi governador da Paraíba em 1917. A cidade recebeu vários nomes ao longo dos séculos, antes de se chamar João Pessoa, em homenagem ao político paraibano João Pessoa Cavalcante de Albuquerque, assassinado em 1930 em Recife. Ele era presidente do Estado e candidato a vice-presidente da República na chapa de Getúlio Vargas. Foi nessa mesma época que surgia a Praça Antenor Navarro, após urbanizações promovidas na área. O casario antigo, que compõe as laterais, permanece preservado.
Já o meio de transporte que passava pelo Largo da Praça ficou só na lembrança. Essas imagens mostram como João Pessoa se desenvolveu. Foram muitas as mudanças na paisagem urbana ao longo do tempo. O que é inegável é que a paisagem natural da terra onde o sol nasce primeiro continua sendo o centro das atenções até os dias de hoje. Por falar nisso, é no centro histórico que se observa o pôr do sol, considerado um dos mais belos da capital paraibana. O cair da tarde do Hotel Globo, visto por tantos famosos e anônimos que por aqui passaram, continua a encantar moradores e turistas. Registrar a história é sempre necessário. Só olhando para ela é que podemos entender o presente e saber para onde estamos caminhando. Assim nós encerramos esse nosso passeio de hoje. Continuamos a desvendar mais sobre a nossa João Pessoa nos próximos programas. Até mais!